O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, na primeira leitura nós ouvimos a história de José. Eu penso que muitos de vocês a conhecem bem. José, por inveja, foi jogado num poço pelos irmãos. Eles tinham inveja do amor que o pai nutria por José. Depois ele foi vendido como escravo, mas ao invés de sua vida se tornar uma ruína, ele foi parar no Egito como escravo e se tornou um grande intérprete de sonhos e se tornou assim aquele que estava abaixo do faraó. Ele se tornou um homem grandioso em toda a terra do Egito. Depois houve uma carestia, uma fome profunda em Israel, e o próprio povo de Israel precisou pedir o socorro do Egito, e os irmãos de José, mas o pai de José, vão bater às portas de quem? Justamente dele mesmo. Os irmãos vão pedir socorro justamente a quem eles jogaram no poço. Numa verdadeira inversão da história. José foi vingativo? A gente poderia se perguntar. Não. José pagou na mesma moeda? Não. Mas, como homem que compreende a companhia de Deus e a salvação que Deus realizou na sua vida, ele manifesta a justiça e a misericórdia de Deus para aquele povo. Ajuda que eles compreendam o seu pecado e os perdoa. Ajuda que eles tomem consciência daquilo que fizeram e ainda por cima é capaz de perdoá-los. É uma história, portanto, de perdão. Uma história de misericórdia, não de vingança. E o Salmo completa essa leitura de hoje, mostrando-nos de quem vem a salvação? De Deus. É Deus quem nos faz justiça, é Deus quem acompanha a nossa história e, mais ainda,
não nos deixa entregues na mão dos malvados, dos perversos. A história de José vai acabando assim, como a gente ouviu na primeira leitura, se a gente ouviu bem. É o próprio pai de José que vem de Israel e se encontra com ele em Gesem, num abraço de pai e filho, que fecham uma história com perdão, abraço, amor. Que bom se as nossas histórias encontrassem também essa conclusão. Nossas histórias têm capítulos de dor, têm capítulos de traição, têm capítulos de inveja, têm capítulos de sofrimento. Que bom seria se tudo isso a gente pudesse concluir no perdão e no amor. Se a gente pudesse lançar tudo isso na misericórdia, na justiça, ao invés de ficar arrastando para sempre atrás de nós os pesos pesados da mágoa, do amargor, do ódio. Nós somos muito hábeis, habilidosos para arrastar atrás da gente esses pesos. E esses pesos diminuem o valor da vida, diminuem o gosto, o sabor da vida. A chama da vida enfraquece com esses pesos que a gente vai topando carregar. Então a história de José nos ensina brilhantemente a soltar isso e a depositar a nossa confiança nesse Deus de quem nos vem a salvação. O Evangelho nos mostra Jesus enviando seus discípulos. E os seus discípulos vão anunciar pelo mundo inteiro justamente o seu amor, justamente a sua misericórdia. Muitas vezes essa mensagem não é aceita. Jesus não engana ninguém. Ele diz bem: vou mandá-los como ovelhas para o meio de lobos. Ele sabe muito bem que há perversidade, que há maldade, violência no mundo, e que muitas vezes a sua mensagem de amor não é aceita. Ele manda a gente tentar outra coisa que não o amor? Não. Pelo contrário. Diante do veneno do mundo, o nosso remédio é sempre o amor e a justiça. É sempre a busca pelo amor e pela justiça. Vejam que não é passar a mão na malvadeza, na cabeça da malvadeza e dizer assim, está tudo certo. Tanto é que Jesus diz, sede espertos. Espertos como as serpentes. Simples como as pombas. Esperteza e simplicidade. O cristão não precisa ser tolo. Aliás, não deve. Cristão não é para ser imbecil, besta, abobado. Não. Cristão é para ser esperto, ter esperteza, mas também ter simplicidade e liberdade de coração, sobretudo, porque é Deus mesmo quem guia, diz Jesus, e vai conosco. Como diz o Salmo mais uma vez, a salvação nos vem de Deus. Mesmo diante das injustiças, é dele que nos vem a salvação. Peçamos a graça dessa confiança, peçamos a graça de cada vez mais confiar em Deus, nesse Deus que acompanha a nossa história. Não faz a história no nosso lugar, acompanha a nossa história. Não escreve a história em vez de nós, acompanha a escrita da nossa história e nos dá esperteza e simplicidade para viver com liberdade. Peçamos a Ele isso, esperteza, capacidade de ler a vida e também simplicidade para que o nosso coração fique livre para viver a vida. Amém.